Olá, olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais uma aula, dando continuidade aqui, então, aos nossos níveis do funil de posicionamento. Nessa aula, a gente vai falar sobre o nível 2 e o nível 3, tá? E na outra aula e última do funil, eu vou falar sobre o nível 4 e 5, e aí a gente fecha essa aula sobre funil de posicionamento e eu venho fazendo uma recapitulação com vocês, entregando alguns pontos que a gente não pode deixar passar. Então vamos lá, no nível 1 a gente falou sobre desconhecida e o que você deve fazer de comportamento positivo, como é que está o seu comportamento em relação à mentalidade do seu público, como é que as pessoas têm te visto positivamente, o que não tem funcionado hoje na sua realidade, dentro dessa realidade de desconhecida, o que é que não funciona, qual é as lacunas, quais são os buracos ali que muitas das vezes a gente deixa como marca, como empreendedora, vamos dizer assim, dentro do nosso posicionamento, e os problemas que o seu público está percebendo na sua marca, e são esses problemas que fazem com que você não seja hoje vista como conhecida, que é o próximo nível dentro do funil. Dentro da mente do seu público, como eu já falei, existe um caminho, e esse caminho ele vai sendo crescido, vamos dizer assim, ele vai sendo construído de forma crescente. De desconhecida, você passa para conhecida, é como uma amizade, né? Automaticamente os laços vão se estreitando e o nível de confiança também vai aumentando para com aquela marca. Como eu dei exemplo já de lanchonete, de açaiteria, tudo na nossa vida, quanto mais tempo a gente passa na companhia de algo, de alguém, de um negócio, de uma marca, mais aumenta também o nível de confiança. A confiabilidade ela vai aumentando e quanto mais confiança, mais fácil a gente consegue gerar um sentimento de desejo ou fazer com que aquela pessoa passe o cartão dela pra gente, faça um Pix, faça um MBWay pra gente, ou seja, pague pelo serviço que a gente oferece. Então, aqui agora a gente vai passar para o nível 2, que é conhecida. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Aqui no nível 2, a gente vai falar sobre como você deixa de ser desconhecida e passa a se tornar aí conhecido da sua audiência. Lembrando que tudo isso que a gente está ensinando aqui está na apostila, tá? Então, a apostila que eu passei para você dos níveis e estrutura e níveis, está tudo completo, da mesma forma que eu coloquei aqui, tá? E aí, o que é o nível 2 de posicionamento na mente do seu público? O nível 2 é onde a gente pode dizer que a gente já começa a sair daquela situação de entrega conteúdo e parece que eu tô falando sozinho. Porque agora no nível 2, o seu público já começa te enxergando como alguém que está falando de um assunto específico. Porém, isso só acontece se você tiver uma mensagem central bem definida. E eu espero que hoje, nesse tempo, você já tenha a sua mensagem central construída, você já tenha a sua promessa clara, a transformação que você entrega e o resultado que você vende bem definidinho aí, tá? Porque a partir daqui, eu vou passar para vocês agora qual é o formato de conteúdo que vocês vão ter que entregar, qual tipo de conteúdo que vocês entregam para sair de cada nível. Às vezes a gente vai precisar mesclar nível 1 com nível 3, às vezes a gente vai precisar mesclar nível 2 com nível 4, porque vocês lembram que eu falei que ao mesmo tempo que a gente está em todas as fases, nós não estamos em nenhuma? Porque todos os dias vai entrando pessoas novas no nosso perfil, na nossa base de contato. O funil, ele é exatamente isso. O topo do funil ninguém te conhece. Então, você precisa criar conteúdo para atrair a atenção dessas pessoas. Que é ali o tofu. No topo de funil é conteúdo para chamar a atenção. No meio do funil já é conteúdo de conexão.
conteúdo de engajamento, conteúdo de relacionamento, para nutrir esse relacionamento. E no fundo do funil já é conteúdo de conversão, que é um conteúdo mais direto, de oferta, por que você precisa comprar o meu treinamento, como o meu desafio vai te ajudar a alcançar X resultado. Então, depois da gente passar pelo funil de posicionamento, eu vou liberar para vocês na jornada de conexão esses estilos de conteúdo que vocês precisam trazer. E é aí que eu quero falar para vocês sobre o poder da consistência. Eu comecei em julho, meu retorno em julho. Desde então, eu tenho ganhado seguidores com um Reels de 1.800 visualizações. Tem um Reels no meu perfil, logo aí, um dos primeiros aí que eu retornei. Ele tá com 1.800 views. Não é considerado muito, mas para mim é um bom resultado para quem tá parado há muito tempo. E ganhar 6 seguidores com esse Reels é sinal que a mensagem que eu entreguei dentro desse conteúdo fez sentido para a pessoa e a pessoa caiu na minha base de contatos e ela entrou no meu perfil e decidiu me seguir porque viu que aquilo que eu estava entregando fazia sentido para ela. Então, dentro desse nível 2, tudo isso que eu estou falando aqui faz parte dessa etapa de se tornar conhecida. Qual é o formato de conteúdo que mais entrega hoje para pessoas que não te conhecem? É o Reels. Hoje os posts carrosséis também entregam bastante. Vai para o explorar, dependendo do conteúdo que você coloca, dependendo daquilo que você está falando. E eu quero trazer isso para vocês, mas dentro da mentoria eu não vou conseguir trazer, que são os tipos de conteúdo, conteúdo espelho, conteúdo contraintuitivo, são conteúdos que a pessoa se vê naquilo que você está falando e por isso ela engaja, ela interage, ela salva. E quanto mais interação dentro do Instagram é assim, quanto mais interação você tem com aquele conteúdo, a pessoa tem, mais o Instagram entrega que aquele conteúdo é importante e mais ele vai entregar para outras pessoas, aumentando seu alcance, tá? Então, dentro desse nível aqui, conhecida, quais são as ações e os comportamentos positivos que as pessoas percebem ao seu respeito? As pessoas veem que você já aparece e demonstra conhecimento de um tema. Já está lá no seu perfil. Finanças para empreendedoras. Já está lá no seu perfil. Alongamento de unhas com durabilidade máxima. Já está lá no seu perfil. Social media para estética, para profissionais da estética. Você já colocou lá terapia para mulheres específico, porque terapia tem muitas, ou terapeuta X, terapeuta Y, né? A área que você atende dentro da terapia. Ou até mesmo você que é mentora, que está aqui empreendendo hoje dentro do digital, ou você que trabalha com produtos físicos, semijoias, como é o caso da Milena aqui, com produtos, serviço de festa. Você já colocou isso lá no seu perfil. Então, ela já entra no seu perfil conhecendo você por aquilo que você faz. E aí ela já entende que você está demonstrando a partir daquele tema ali no seu perfil fixado. Ela percebe que você já demonstra conhecimento desse tema. Como que ela percebe isso? Com o conteúdo que você traz. Conteúdo inicial, mas sem profundidade. Como que é um conteúdo inicial, mas sem profundidade? É você contando, na minha visão, tá? Elaine falando, na minha visão, esse primeiro contato do seu público com você para gerar logo de cara identificação, para gerar logo de cara interesse no seu público, não é postando conteúdo Google, que a gente fala. O que é um conteúdo Google, ou hoje atualizando, conteúdo IA, chat GPT? É um conteúdo que ela vai perguntar lá o que é e ela vai ter a resposta. Por quê? É muito fácil ela hoje encontrar as soluções nas respostas por aquilo que ela pesquisa, entende? Então, assim, se você hoje quer já gerar uma identificação com o seu público, você já precisa entrar contando a sua história. Como foi que eu iniciei no mundo tal? Por que eu iniciei fazendo tal coisa? O que eu passei na vida que me fez entender a importância de... Aí você coloca a sua área. Como foi que eu juntei X valor, para quem é das finanças, Ana Kelly, como foi que eu juntei X valor e consegui adquirir tal coisa? Porque isso vai gerar identificação e ela vai perceber que você está ali para falar especificamente daquele tema. Então, comece produzindo conteúdo inicial, mas
sem profundidade. Você pode até trazer o conteúdo Google ali, o conteúdo ChatGPT, mas com a sua personalidade, com a sua identidade, com aquilo que você acredita, como o que faz uma profissional da área X, que você coloca a sua área. E aí você coloca como é empreender. Eu tenho esse conteúdo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu tô logado no meu Instagram, mas eu acho que não vai mostrar. Não tô logada aqui no meu Instagram para mostrar para vocês, mas você pesquisa lá no meu feed, tem esse conteúdo. Como é empreender na área X? Aí você coloca o seu ponto de vista, aquilo que você faz, que ela vai perceber que não tá igual ao conteúdo que ela pesquisar, tá? Então, o que que não funciona mais dentro desse nível, tá? Quais são as lacunas que às vezes a gente deixa dentro desse nível? A falta de clareza ou valor agregado. Se você não tiver clareza do que você faz, do problema que você resolve, do público que você quer atrair, do público que se conecta com você, do público que você tem como objetivo de transformar, essas pessoas não vão chegar até você. E automaticamente elas vão perceber que você não é a pessoa que ela precisa. Por quê? Aqui já está acontecendo dela ainda não ter tanta consciência elevada sobre o produto que ela precisa, a solução que ela precisa e muito menos sobre o problema que ela tem para resolver. E se ela não encontra essa clareza em você, para ela vai ser a mesma coisa que nada. É o que a gente viu no nível 1. Não vai acontecer nada, porque ela te enxerga como nenhuma opção, porque ela também não enxerga que ela tem um problema. Então, aqui o que não funciona é falta de clareza ou valor agregado. Se você quer passar para o terceiro nível, que é relevante, mas sem ter clareza ou agregar algum valor na vida da pessoa, você vai permanecer nesse nível. Ou você vai permanecer no nível de desconhecida, tá? O que é ter um valor agregado dentro desse nível? É você criar algo que vai fazer diferença na vida da pessoa. Criar um conteúdo que vai fazer diferença na vida da pessoa. A pessoa perceber que você tem um valor para agregar a ela, um valor para trazer para ela. Como? Para conteúdos topo de funil. Aquele conteúdo que fala, é por isso que, como dar dicas, conteúdos de dicas, dicas práticas para ela implementar no perfil dela. Você já coloca, é por isso que você não consegue X coisas, é por isso que o seu público não percebe que você é boa no que faz. Um exemplo. Reels, formato de Reels. Pode ser aquele Reels, pega o seu telefone, grava alguma coisa que você está fazendo, grava alguma dica rápida, como eu fiz para conseguir, como eu faço na minha rotina, no meu dia a dia, para economizar X valor, um exemplo, né? Então, são conteúdos que agreguem valor para a vida do seu público. Como eu fiz para quem é da área, Milena, no caso, é da área da decoração ali de festa, como eu consigo fazer a decoração todo mês, mêsversário, ou porque você já coloca alguma coisa que você sabe que vai de encontro a algum público específico, algo que você acredita. Por exemplo, porque eu não dou valor a fazer mêsversário, todos os mêsversários da minha filha, um exemplo. Ou porque eu decidi fazer tal coisa. Então você sempre cria conteúdo ali que vai de encontro à necessidade e você começa pensando como o seu público está pensando para você criar conteúdo que gere valor para ele, ok? Segundo ponto, aqui você não transmite autoridade ou diferencial. Você é aquela pessoa que está ali apagada, que a pessoa sente que você está com medo de postar, não tem expressão na fala, não tem peso na fala, não transmite segurança na fala, nos stories às vezes, ou você não transmite segurança, domínio do assunto que você está falando. E tudo isso é treinável. Eu também não entendi que eu gravo 10 stories aqui e apago para postar 3. Tem dia que eu quero gravar uns stories, eu tô ali cansada, mas eu respiro, levanto a postura e vou, entrego, vou falando, falando, falando. Aí, às vezes, eu não consigo gravar em um, porque eu não deixei o pensamento interromper ali, minha mente interromper meu pensamento. Aí eu gravo mais um, depois eu vou levando para a conclusão, e quando eu fui ver, já fui, entreguei.
E se você não transmitir essa autoridade, você vai ficar desconhecida. Se você não transmitir essa autoridade, o seu público vai pular os seus stories, porque ele não vai achar que você esteja falando algo interessante para ele. Outra coisa, o diferencial. Lembra que eu falei? Pense em um diferencial para sua marca. Sem diferencial, você vai ser só mais uma no meio da multidão. Sem diferencial, você vai ser aquele, igual você imagina a cena de um rio, de um mar com vários barquinhos ali. Você vai ser mais um barquinho navegando no grande mar do seu nicho. O seu nicho ele é enorme. Imagine que o seu nicho ele seja um grande rio, um grande oceano, um vasto oceano ali, e você colocou mais um barquinho do mesmo assunto no oceano. Vai fazer diferença? Não vai. Agora, se você pensa em um assunto que todo mundo está falando, mas você pensa em algo diferente para anexar esse assunto, com certeza o seu barquinho vai ser notado dentro do oceano e vai fazer diferença na mente das pessoas, na visão das pessoas e na vida das pessoas também. Então, qual é o seu diferencial? O que, que você tem de diferente que a sua concorrente não tem? Já falei, já trouxe aqui exemplos para vocês. Coloque a sua história. O que, que fez você se tornar uma empreendedora diferente dentro dessa área que muita gente está atuando? Qual é o problema que o seu público percebe dentro desse nível, dentro do nível conhecido? Você é percebida, tá? Você está sendo percebida. Você conseguiu demonstrar conhecimento, como tá aqui, ó. Você conseguiu demonstrar conhecimento do tema. Com isso, você foi percebida. Mas, ao mesmo tempo, você é facilmente substituível. Talvez porque você não está transmitindo autoridade ou diferencial. Tá vendo como uma coisa liga a outra? Tá vendo como a falta de clareza ou valor agregado, que são as lacunas aqui, elas se unem aos problemas que o seu público percebe sobre você, sobre o seu posicionamento? Marca percebida, mas facilmente substituível. Você não é a única que atua no seu mercado, nesse nicho. Você pode ser mais uma, ou você pode ser a pessoa que vai resolver o problema do seu público, que vai transformar o seu público, porque você trouxe uma sacada diferente, você trouxe uma entrega diferente, você trouxe um formato diferente para a mesma coisa que outras pessoas estão fazendo, tá? Não é a primeira opção na mente e não se destaca. Aqui rapidinho, falando, enquanto eu falo isso, me vem à mente a Natália Arcuri, se eu não me engano, que foi o mundo das finanças, né? Essa questão do canal de finanças no YouTube ganhou muita visibilidade através dela. Depois teve outra menina que é Domine Suas Finanças, eu acho. Eu esqueci o nome dela, mas ó, desde 2020, se eu não me engano, que eu acompanhava ela há muito tempo. Ela cresceu muito também. Eu não sei se é a Luciana Renault, esqueci o nome dela agora. Ela cresceu, foi embora também, mas a Natália Arcuri, ela começou ali dando marretada nas pessoas, com um tom meio que engraçado, com um tom meio que de comédia, usava um rolo de massa às vezes ali nos primeiros vídeos dela. Então, se não existe algo que você possa trazer de novo para esse mercado, coloque a sua identidade, coloca a sua visão, coloca aquilo que você acredita, olhe para você, coloque os seus valores para você trazer como um diferencial e você não ser substituída. Porque aquilo que você faz importa, porque senão não teria outras pessoas fazendo e tendo resultado. Mas a forma como você faz é o que vai fazer você crescer. A forma como você entrega, a forma como você, já falei isso também, a forma como você empacota, a embalagem conta muito. Então, ser percebida não basta, mas ter um diferencial é o que vai fazer você não ser facilmente substituída. Não é a primeira opção na mente e não se destaca. Ok, eu conheço aquela loja, conheço aquela pessoa que trabalha com design de sobrancelha, com design de unha, já ouvi falar do serviço dela, mas eu vou continuar aqui na minha. Não tem nada diferente nela, por que eu vou mudar? Por que eu vou trocar? Por que eu vou investir nela se ela faz a mesma coisa que a minha já faz, né? O que vai gerar desejo no seu público para fazer talvez ele até sair de onde ele está para ir até você? Porque esse é o mundo dos negócios, é você também
captar clientes que estão ali sem nenhuma referência da área para eles, de autoridade para eles ou de profissional para eles, mas automaticamente também você chama a atenção de quem já tem alguém sobre falando desse assunto, sobre aquela área para ele. Então você atrai a concorrência da mesma forma que atrai o público que não conhece ainda esse serviço ou produto. Você atrai o público da concorrência da mesma forma que atrai um público que não conhece nada sobre esse assunto que você entrega, tá? E aí, se você não for a primeira opção na mente do seu público, vai ser difícil de você se tornar conhecida e sair desse nível para o terceiro nível, para o nível 3. Então, qual é o problema percebido? Você não é a primeira opção na mente e você não se destaca. Se você não se destaca, você não ganha espaço na mente do seu público, tá? Então vamos lá. Como sair desse nível? Como sair de conhecida para ir para relevante? Comunicar o diferencial e resultados claros. De novo, qual é o resultado que você entrega? Qual é a transformação que você vende? Excelência, ou como as pessoas falam, pontualidade, tudo isso não é diferencial, isso é obrigação, né? Ser pontual com a sua entrega, fazer um trabalho de excelência, isso não é diferencial, isso é a obrigação de toda pessoa que presta um serviço. Se você abre um negócio, ou se você começa a trabalhar com prestação de serviço, vendendo um produto, e pensa em fazer de qualquer jeito, e que o diferencial vai ser qualidade, bom atendimento, uma embalagem bonita, isso daí é o básico, se não for obrigação, né? Então pense no que você pode entregar de diferente, comunicar de diferente para gerar uma boa experiência dentro desse assunto que você está entregando. Não sei, é algo que a pessoa compre e ela receba sem esperar? Pode ser, isso faz parte de um diferencial. Gente, eu conheço pessoas que compram em lugares só porque ganha, às vezes, uma coisinha. Esses dias eu fui. Foi no Brasil, quando eu fui para casa de mamãe. Eu vi que lá em Baixa Grande, onde minha mãe mora, tem agora um rapaz que vende gás, mas ele vende gás entregando. Quem compra gás com ele ganha uma tapué, ganha um pote. Quem não gosta de um potinho? Qual dono de casa que não gosta de um potinho? Aí ele vende um potinho com a mesma cor da marca dele, do negócio dele. É um pote verde com tampa, e na tampa tem um carimbo da empresa dele de gás com o telefone. Olha só. Você acha que eu vou comprar gás do outro ou dele? Claro que eu vou comprar o gás dele, é o mesmo preço, ainda ganha um potinho. Tem gente que dá uma toalhinha de prato, né? Então, assim, comunique o seu diferencial. Se você sente, se você sabe que o que você faz é diferente, comunique, não é só postar, é falar. Meninas, pessoas, então, pessoal, aqui eu decidi fazer assim porque isso e aquilo outro. Se você comprar, se você contratar, se você fechar comigo, você vai levar tal coisa que eu considero importante para tal coisa, sempre comunicando os pontos. Para você sair do nível. Outro ponto, comunicar com consistência. Comunicar consistência na mensagem e na presença. Eu falei isso hoje com vocês lá no grupo, né? Não desanimem. Seja consistente na mensagem que você está entregando. Não é falar uma, duas, três vezes, mas é falar por um período específico até você ver que aquela mensagem está ganhando força, até você perceber que aquela mensagem está sendo ouvida por outras pessoas, até você perceber que a mensagem está ecoando, que a mensagem está chegando ao ouvido de outras pessoas. E consistência na presença. Se a gente não tiver consistência, presença aqui dentro do Instagram, dentro do digital, rapidamente a gente vai ser substituído por outras. Porque, de novo, tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que eu e que você faz. Então, para a gente sair desse nível, a gente precisa ter consistência, não desanimar. Não fique trocando de assunto, não fique trocando de mensagem. Eu aprendi isso. Um dos meus erros era esse. Estava sempre trocando o assunto que eu estava falando. Uma hora para prestador de serviço, outra hora para empreendedores, outra hora para mulheres comuns, outra hora. Tudo tinha a ver, estava tudo ligado, mas a minha comunicação
não era clara que eu falo só daquele assunto específico. Então, consistência na sua mensagem e consistência na sua presença. Esteja presente, falando a mesma coisa. Por que hoje eu me arrumei? Porque semana passada eu tava um caco. Eu vim, me apresentei, bati ponto aqui com vocês, bati cartão com vocês, mas eu sentia que a minha entrega não estava sendo 100% para vocês. Eu sei da importância da presença, do visual, eu sei dessa importância, mas N coisas acontecem também. E assim, eu já decidi que quando eu estou, não estou muito apresentável, eu prefiro fazer stories bonitos, stories bem feitos, do que aparecer de qualquer jeito, porque isso afeta a minha percepção de autoridade. Isso afeta a forma que as pessoas me visualizam. Vocês são de casa, então posso falar. Eu tô aqui arrumada de cima para baixo, da barriga para cima. Daqui para baixo eu tô de short, tô descalço, porque até que aqui não tá muito calor, que agora começou o outono, mas assim, a gente sabe de quanto é difícil hoje a gente permanecer consistente. E eu sou muito sincera com vocês. A gente sabe o quanto a imagem importa, enquanto isso valoriza muito também o nosso nome, valoriza muito o nosso negócio. Então, esteja presente, seja consistente na sua entrega, tanto na mensagem daquilo que você acredita, a transformação que você gera. Fala, fala, fala. Elaine, tá cansativo. O pessoal já tá pulando meus stories, continuou falando. Porque para quem importa, vai valer a pena você continuar falando. Por exemplo, desde que eu comecei falando aqui de negócio de novo no Instagram, tem uma menina que eu conheço há muito tempo. Ela é muito amiga da minha prima. Eu conheço ela também, conheço a família. Eu sei que ela é maquiadora. E eu já percebi que ela parou de trabalhar. Principalmente porque ela se tornou mãe. Então, olha como é que a gente precisa estudar o nosso público e observar quem está nos assistindo. Eu sei que ela é maquiadora, ela tem uma menininha de 3 anos, mas já tem mais ou menos um ano e pouco, que ela não posta nada de maquiagem e nem fala que está trabalhando. O que deve estar acontecendo com ela? Provavelmente ela não deve estar conseguindo conciliar trabalho, maternidade, ela é esposa de pastor também. Provavelmente ela não esteja conseguindo, não está conseguindo conciliar. E ela tá sempre ali nos meus stories, muito mais do que meus stories pessoal. Os stories que eu falo de trabalho, de negócio, ela também está ali. O que eu vou fazer para chamar a atenção dela? Quando eu estiver fazendo algum stories de abordagem profissional, falando de prestadores de serviço para pessoas que têm dificuldade, que estão paradas, que desanimaram, eu posso mencionar muito bem a área dela, sem mencionar ela. Você que é maquiadora, você que é da área da beleza, que está desanimada, que não consegue comunicar o seu diferencial, eu vou atingir ela de alguma forma. Então a gente precisa sempre estudar o nosso público para que ele perceba que a gente tem algo para oferecer para ele, tá? O que vocês vão fazer aqui nesse nível? Quais são as estratégias práticas? Você vai definir a proposição mesmo, de valor clara. Ou seja, é a pessoa enxergar o que ela vai ganhar com isso. Existe a proposta de valor, mas a proposição de valor é você mostrar o que a pessoa ganha alcançando ali ou acompanhando você, o que a pessoa ganha comprando seu produto, o que a pessoa ganha comprando seu serviço, o que a pessoa ganha com aquele conteúdo seu. Só que isso você não vai ficar falando, olha, o que você ganha me seguindo? Você não precisa falar assim, você vai tocar nas dores dela. Você vai tocar nos problemas que ela tem no dia a dia. Você vai tocar nos desafios que ela enfrenta no dia a dia. Você vai tocar nas dificuldades que ela passa dentro da área de trabalho dela, ou até mesmo na vida pessoal dela, para a área da beleza, para a Michelle, que trabalha com unha, para a Milena, que trabalha com o serviço de festa. Pense nas dificuldades, nos desafios, nos sonhos. O que ela vai ganhar te seguindo? E aí você pode pensar em não só criar conteúdo dentro da sua área, mas abre o leque um pouquinho para esse topo de funil, para você se tornar conhecida. Traz para Michelle hidratantes que eu uso para manter minha mão sempre assim, hidratantes que eu recomendo, top 5 baratinhos que eu recomendo, ou não tão baratinhos, mas você mescla ali, traz um produto melhor para você atrair o público mais premium, como você falou, mais sofisticado. Top 3 hidratantes que eu uso e recomendo para as minhas clientes hidratarem suas mãos. Esse conteúdo é
diretamente ligado a alongamento de unha? Não, mas fala do seu universo de marca, fala do seu negócio. Então, assim, para quem trabalha com qualquer coisa do digital, top 5 aplicativos que eu uso, que eu recomendo para você ter X, tal coisa. Isso, e faz em formato de Reels, porque isso atrai, espalha, cresce muito dentro da rede social e você traz visibilidade para o seu perfil. Então, aqui é você mostrar para a pessoa o que ela ganha com isso, uma das estratégias, tá? Deixa eu só ver isso aqui. Segundo ponto, produzir conteúdo que mostre a competência e solução de problemas. O que você vai solucionar de problemas hoje? Como eu fiz para juntar X valor em tantos meses? Você está solucionando um problema. O que você pode fazer para você estar solucionando o problema? O que você não deveria fazer se você quisesse alcançar X resultado? Entendeu? Mostrando que você pode solucionar esse problema. O que eu faria, que aí mostra a sua visão como profissional. Você pode até mencionar o que eu faria como social media da área da estética para atrair mais pessoas qualificadas para o meu perfil. 1. Ajustaria minha biografia. 2. Criaria conteúdo direcionado. 3. Traria. Aí você pode trazer, mencionando alguma coisa do seu produto, aplicaria o movimento X, que aí é o seu produto, um exemplo. Aplicaria o movimento perfil de valor. E aí você faz falando isso. Se você quiser saber mais sobre o movimento perfil de valor, comente aqui PV, perfil de valor. E aí a pessoa vai perceber que você tem competência para solucionar o problema que ela tem. Qual era o problema que ela tinha? Atrair pessoas qualificadas, clientes para a área dela, tá? Isso aqui são exemplos que eu estou dando assim, mas produzir conteúdo que mostre a competência e solução de problemas. Interagir com a audiência para gerar confiança inicial. Se você não estiver presente no direct, se você não olhar os stories de quem tá lá, lembra que eu falei das pessoas que você tem te acompanhado nos stories? Então, olha lá o perfil dela. Sempre ensinei isso para as minhas alunas, para as mentoradas. Entra no perfil de cada uma, olha os stories, reage, curte, comenta, vai no feed. Ah, mas Elaine, mas eu não tenho tempo de ficar vendo todos os stories. Seleciona 5, 7 pessoas por dia. Faz isso que você vai ver como que vai mudar a sua interação e como que vai mudar a visibilidade delas no seu perfil. Por quê? Elas vão ver que você está ali presente e elas automaticamente vão pensar em retribuir. Nós, seres humanos, temos isso. A gente tem esse sentimento de dívida com o outro quando o outro faz algo de bom pra gente. Então, automaticamente, a pessoa vai até você e vai te retribuir e vai acompanhar o seu conteúdo, tá? E como resumo, a gente tem aqui, você sai de marca percebida para o seu objetivo, que é se tornar relevante, tá? Eu tinha falado com vocês que eu ia gravar a aula inteira, mas eu vou gravar ela, cada nível em uma aula, para não ficar tão grande, tá? E aí vocês sabem que a próxima aula que vocês começarem já é a aula de um outro nível, tá bom, meninas? Então, essa foi a nossa aula sobre o nível 2, conhecido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui mesmo no vídeo, que só eu que tenho acesso aos comentários, eu venho e respondo vocês, a gente cria um relacionamento aqui, já soluciona as dúvidas dentro do próprio vídeo, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.